E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui, nós vamos conversar a respeito dos estudos clínicos em humanos que nós temos com essas duas substâncias, o chá verde e a ioimbina. Vocês vão reparar, principalmente quando nós falarmos de ioimbina, que os estudos clínicos em humanos são bem limitados, tá bom? Mas no final, eu vou falar um pouquinho da experiência prática que eu tenho com essas duas substâncias para também aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Vamos dar início à nossa aula. Bom, galera, quando nós falamos de estudos clínicos em humanos com a ioimbina, esse estudo aqui, publicado no ano de 2006, foi praticamente o único estudo clínico em humanos que mostrou efeitos positivos do uso dessa substância com relação à diminuição, à perda de gordura corporal. Existem mais dois estudos com ioimbina antigos, da década de 1990, 1980, que também relataram um possível efeito positivo, mas nós não temos acesso a esses estudos. Então nem tem como eu falar deles para vocês, ok? Vamos nos focar nesse estudo aqui. Bom, esse estudo ele foi feito com 20 jogadores de futebol de elite, ou seja, nós estamos falando de atletas profissionais, o que é sempre muito bom. Tivemos aqui dois grupos. O grupo que utilizou a ioimbina, 20 mg por dia, 10 mg duas vezes ao dia. E o grupo placebo. O estudo teve uma duração de 21 dias e teve como objetivo avaliar o efeito dessa suplementação na composição corporal e também na performance desses participantes, desses jogadores de futebol. Para avaliar a performance, os pesquisadores fizeram exercícios no supino, no leg press e alguns saltos verticais. A avaliação da composição corporal foi feita por dobras cutâneas, o que é um ponto positivo do estudo, porque estudos que utilizam bioimpedância são muito suscetíveis a erros. Não que dobras cutâneas não sejam, mas quando é o mesmo avaliador que tira as dobras, a chance de ter algum tipo de risco é menor do que por bioimpedância, já que bioimpedância precisa de muitos procedimentos e muitas vezes esses procedimentos não são cumpridos. As refeições antes dos testes de performance, ou seja, do supino, do leg press e dos saltos verticais, foram controladas. Porém, nós não tivemos um controle dietético durante os 21 dias de estudo. Isso é bem complicado, né, galera? Porque nós estamos pensando aqui no efeito dessa suplementação com relação à composição corporal. E se nós não sabemos como essas pessoas se alimentaram, nós não conseguimos concluir, nós não podemos concluir que os possíveis efeitos positivos no grupo que utilizou a ioimbina foram oriundos dessa suplementação. Porque se o grupo que utilizou a ioimbina consumiu menos calorias, obviamente ele perderia mais peso, perderia mais gordura. Então a falta de controle dietético é um viés muito grande e bastante significativo desse estudo na hora de nós tirarmos as nossas conclusões. Ao final do estudo, primeiramente, os pesquisadores não viram nenhum tipo de efeito positivo dessa suplementação na performance, tanto no supino, quanto nos saltos verticais, quanto no leg press. Além disso, não foram relatados também efeitos colaterais, o que é positivo. Nós não tivemos aquelas típicas taquicardias e sensações, às vezes, de tontura que nós temos quando utilizamos estimulantes. Então, a ioimbina, nesse estudo aqui, mesmo nessa quantidade elevada, de 20 mg por dia, não causou nenhum tipo de efeito colateral. Ponto importante, pessoal. A ioimbina, como eu vou falar para vocês no final, nas recomendações, normalmente nós utilizamos a
composição corporal, o peso da pessoa, para determinar a dose. Nesse estudo aqui, a dose média de ioimbina ficou de 0,24 miligramas por quilo. A maioria dos estudos de ioimbina com humanos utilizam uma dose média justamente essa, 0,2 miligramas por quilo, tá bom? Bom, com relação àquilo que mais nos importa, que é a composição corporal, o que nós podemos observar é que o grupo que utilizou ioimbina, que é esse primeiro grupo aqui, ele teve uma redução significativa no percentual de gordura. Observem, antes dos 21 dias de suplementação, o percentual de gordura desse grupo estava em 9,3 e após os 21 dias de suplementação, reduziu para 7,1. Isso deu uma diferença estatística significativa. Observem que o grupo de ioimbina ganhou peso, foi de 81,2 para 82,4. E isso foi oriundo de um aumento de massa muscular. Ok? Já o grupo placebo começou com 8,9% de gordura e no final estava em 9,2%. Então esse estudo aqui mostrou que o uso de 20 miligramas de ioimbina durante 21 dias foi efetivo para reduzir o percentual de gordura desses participantes. Porém, lembro sempre, nós não tivemos o controle dietético. Então fica muito complicado nós pegarmos esse estudo como base para falar que a ioimbina realmente tem um efeito positivo para a redução de gordura corporal. Porque, na verdade, esse estudo, os participantes que utilizaram a ioimbina tiveram um aumento do peso corporal. Só que como esse aumento foi preferencialmente de massa muscular, percentualmente a gordura reduziu. Então acaba sendo muito difícil nós pegarmos esse estudo como base para falar que a ioimbina realmente tem um efeito positivo para a redução de gordura corporal. Porém, infelizmente, é um dos poucos estudos clínicos em humanos com ioimbina voltada para a perda de gordura que nós temos acesso. Outro ponto muito importante quando nós falamos da suplementação com a ioimbina é a forma que nós vamos ingerir esse suplemento. Por quê? Porque alguns estudos, como por exemplo esse estudo aqui, ele viu que se nós utilizarmos a ioimbina depois de uma refeição, nós vamos reduzir o efeito dessa suplementação. Como esse estudo foi feito? Esse estudo foi feito em humanos e nós tivemos aqui basicamente 3 grupos. Um grupo que utilizou 0,2 miligramas por quilo de ioimbina, que é a dose padrão que eu falei para vocês, 60 minutos após uma refeição contendo 400 quilocalorias. O outro grupo utilizou 0,2 miligramas por quilo de ioimbina em jejum. E o outro grupo utilizou 0,2 miligramas por quilo de ioimbina 60 minutos após a ingestão de 40 miligramas de propanolol. O que é o propanolol? Ele é um beta-bloqueador, ou seja, reduz a ativação dos receptores beta-adrenérgicos. Como vocês devem lembrar na aula de mecanismos de ação, o principal mecanismo de ação da ioimbina é servir como um antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos e, consequentemente, aumentar a liberação da nossa noradrenalina. Com mais noradrenalina, essa noradrenalina interagiria com seus receptores beta-adrenérgicos e causaria uma maior ativação desses receptores. Então, a lógica dos pesquisadores aqui foi ver se, utilizando esse propanolol, que é um beta-bloqueador, nós teríamos uma redução do efeito da suplementação. Ou seja, ver se realmente o mecanismo de ação da ioimbina é oriundo desse antagonismo dos receptores alfa-2.
Ao final do estudo, pessoal, primeiro com relação ao propanolol, que não tem gráfico aqui, mas eles viram que a utilização de propanolol causou uma redução do efeito da ioimbina. Ou seja, se o seu paciente usa beta-bloqueador, você deve ou espaçar mais a utilização do beta-bloqueador com a utilização da ioimbina, ou pensar em algum outro tipo de termogênico ao invés da ioimbina, porque esse beta-bloqueador vai reduzir os efeitos dessa suplementação. Falando com relação à ingestão de calorias, a uma refeição, né? Observem esse gráfico. Esse gráfico representa as concentrações de ácidos graxos livres. Nessa parte cinza, nós temos a representação das pessoas que utilizaram a ioimbina 1 hora após a refeição contendo 400 quilocalorias. E nessa listrada aqui, nós temos a representação das pessoas que utilizaram a ioimbina após uma noite de jejum. Observem, pessoal, que as pessoas que utilizaram a ioimbina após uma noite de jejum tiveram um aumento muito mais significativo das concentrações de ácidos graxos livres. Ou seja, as pessoas que utilizaram a ioimbina em jejum tiveram um aumento mais significativo da lipólise. Porque lembrem novamente, quando a adrenalina, a noradrenalina, interage com os receptores beta-adrenérgicos, nós temos o aumento da lipólise por ativação da lipase hormônio sensível. E as pessoas que utilizaram a ioimbina após a refeição de 400 quilocalorias tiveram níveis significativamente menores de ácidos graxos livres. Observem aqui no gráfico. Ou seja, quando nós falamos de suplementação de ioimbina, o ideal seria ingerir em jejum e esperar pelo menos 1 hora para fazer a refeição. Exemplo prático. O seu paciente às vezes faz aeróbico de manhã em jejum. Não vamos entrar na questão se o aeróbico em jejum é mais eficiente ou não. Vamos apenas supor que ele faça esse aeróbico de manhã em jejum. Então, qual é a dica? Ele acorda, utiliza a suplementação de ioimbina, faz o aeróbico dele em jejum e depois do aeróbico, aí sim, ele faz a sua primeira refeição, ok? Então, se vão utilizar a ioimbina, lembrem-se de utilizá-la preferencialmente em jejum. Bom, pessoal, com relação à ioimbina, basicamente são esses os dados que nós temos na literatura. Como eu falei para vocês, são realmente muito escassos. Então fica difícil de afirmar qualquer tipo de coisa. No final da aula, quando der o resumo da aula, eu vou comentar um pouquinho mais da minha experiência prática com a ioimbina, tanto em mim como nos meus atletas e nos meus pacientes, e daí cada um tire a sua própria conclusão. Com relação ao chá verde, aí sim nós já temos muito mais dados na literatura. Quando nós falamos do uso de chá verde, pessoal, a gente tem que lembrar que as principais substâncias contidas no chá verde são as catequinas desse chá verde, em especial a epigalocatequina 3-galato, e também a própria cafeína. O chá verde possui uma quantidade significativa de cafeína. Então essas são as duas principais substâncias que poderiam ter esse efeito termogênico no chá verde. Esse estudo aqui, publicado em 2006, ele utilizou durante 83 dias 1.125 mg de catequinas do chá verde com 225 mg de cafeína, ou então um placebo. E teve como objetivo averiguar a diferença no peso, na massa gorda dos participantes e também no gasto energético total entre o placebo e o chá verde. Importante, nós não tivemos também um controle dietético muito controlado nesse estudo. Então, eles até tiveram uma indicação de dieta, mas não foi algo 100% prescrito. Ou seja, já tivemos um viés. Com relação ao peso final,
Quando a gente pega aqui a massa gorda, nós podemos ver que o grupo placebo iniciou o estudo com 29 kg de massa gorda e finalizou com 25 kg de massa gorda. O grupo chá verde iniciou o estudo com 29 kg de massa gorda, 29,3, e finalizou com 25,5 kg de massa gorda. Ou seja, com relação à massa gorda, à gordura corporal, nós não tivemos diferenças estatísticas significativas entre o grupo placebo e o grupo que utilizou o chá verde. Ou seja, a suplementação não foi efetiva para a redução de gordura corporal. Com relação ao gasto energético total, novamente nós não tivemos diferença entre o placebo e o chá verde. Observem que no início, o gasto energético total do grupo placebo, o gasto energético de repouso, desculpem, estava em 6.306 kJ por dia, que dá uma média de 2.400 kcal, e no dia 32 estava em 6.052. Não foi feita a medição no último dia do estudo, depois dos 83 dias de suplementação. Já no grupo chá verde, no dia inicial estava em 6.325 kJ e no dia 32 em 6.196 kJ. Novamente, nós não tivemos diferenças estatísticas no gasto energético de repouso entre o grupo placebo e o grupo chá verde. Ou seja, esse estudo aqui, que teve uma duração crônica, acima de 80 dias, mostrou que a combinação das catequinas do chá verde com a cafeína não teve nenhum tipo de efeito positivo na redução de massa gorda e também no aumento do gasto energético de repouso desses participantes. Esse outro estudo aqui ele já é bem antigo, de 1999, porém ele é bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Ele foi feito com 10 indivíduos saudáveis que tinham um consumo médio entre 100 e 200 mg por dia de cafeína. Por que isso foi averiguado? Porque, como eu falei, o chá verde contém cafeína na sua composição. Então, talvez a gente tenha uma diferença no efeito entre aqueles que consomem cronicamente uma baixa ou uma alta quantidade de cafeína. Nós tivemos aqui 3 grupos. O grupo que utilizou chá verde mais cafeína, utilizava 90 mg de epigalocatequina mais 50 mg de cafeína a cada 2 cápsulas, e eles ingeriram 6 cápsulas por dia, ou seja, 270 mg de epigalocatequina e 150 mg de cafeína. O grupo que utilizava cafeína, 50 mg de cafeína a cada 2 cápsulas, ou seja, 150 mg de cafeína no total, e o grupo placebo. O objetivo do estudo foi medir o gasto energético total e a oxidação de gordura nesses participantes. E a dieta foi padronizada entre os grupos para fazer essa análise aqui. Foi um estudo agudo, ok, galera? Observem aqui, com relação ao gasto energético, que está dividido em período diurno, noturno e o período total de 24 horas, que o grupo placebo teve um gasto energético total de 24 horas de 9.538 kJ. O grupo cafeína de 9.599 kJ. E o grupo chá verde de 9.867 kJ. Isso deu diferença estatística significativa. Ou seja, o grupo que utilizou chá verde mais cafeína, 270 mg de epigalocatequina e 150 mg de cafeína, teve um aumento significativo do gasto energético de repouso, de 330 kJ, ou seja, de 78 quilocalorias. Ponto importante, esse aumento no gasto energético foi oriundo do chá verde, tá, pessoal? E não da cafeína, porque o grupo que utilizou só a cafeína não teve esse mesmo aumento. Então, esse estudo mostrou sim um efeito positivo do chá verde no aumento do gasto energético. Aumentar 78 quilocalorias em um dia é significativo? Depende, né, galera?
Se a gente está falando de uma pessoa que está em reeducação alimentar, de um obeso, que não tem uma dieta tão estruturada, com certeza isso não vai dar nenhum tipo de resultado significativo. Para essa pessoa, o principal é reduzir o consumo de frituras, de industrializados e ter uma dieta melhor. Agora, talvez pensando em um atleta, numa final de preparação, mesmo esse aumento pequeno de 78 quilocalorias possa dar algum tipo de diferença, ter algum tipo de efeito positivo. Mas para a maioria das pessoas, pessoas comuns, esse aumento aqui de 78 quilocalorias provavelmente não vai repercutir em nenhum tipo de efeito positivo para a redução de gordura corporal. Então lembrem-se sempre disso, de pensar em quem é o público que vocês estão lidando para ver se isso realmente teria uma relevância clínica ou não. Com relação à oxidação de gordura, observem aqui, pessoal, que o grupo que utilizou o chá verde teve também um aumento significativo da oxidação de gordura quando comparado ao grupo que utilizou só cafeína e ao grupo placebo. Nas 24 horas, o grupo placebo oxidou uma média de 72,2 gramas de gordura, o grupo cafeína 81,9 gramas e o grupo chá verde 103 gramas. Isso deu diferença estatística significativa. Ou seja, esse estudo mostrou que além de aumentar de forma significativa o gasto energético de repouso, a suplementação com o chá verde, as catequinas do chá verde mais a cafeína, também aumentou a oxidação de gordura nessas 24 horas. Novamente, isso é significativo? Depende muito do público que nós estamos falando, mas no estudo deu diferença estatística significativa. Então esse estudo foi positivo com relação aos efeitos do chá verde no aumento do gasto energético e na oxidação de gorduras. Um outro ponto interessante analisado pelo estudo foram as concentrações urinárias de catecolaminas. Não é um exame muito preciso, mas poderia explicar um dos mecanismos de ação do chá verde, que é qual? O aumento na quantidade de noradrenalina. E isso poderia aumentar a sua excreção urinária. Observem aqui que quando nós pegamos as 24 horas totais, o grupo que utilizou o chá verde teve um aumento significativo de noradrenalina, aqui norepinefrina, quando comparado ao grupo placebo, grupo chá verde 219 e grupo placebo 160. A dopamina também estava significativamente aumentada no chá verde, 1889 contra 1587 do grupo placebo. Então esse estudo mostrou efeito positivo no aumento da oxidação de gordura, no aumento do gasto energético e mostrou que realmente o possível mecanismo de ação seria o aumento nessa liberação de noradrenalina, consequentemente, maior interação com os receptores beta-adrenérgicos e esses efeitos positivos com relação à termogênese. Como eu falei para vocês, galera, com relação ao chá verde, nós realmente temos vários estudos clínicos em humanos. Então não adianta ficar falando estudo por estudo, senão vai ficar algo monótono, muito chato. Por isso que eu trago para vocês essa meta-análise, publicada em 2011, que quis averiguar o efeito do uso das catequinas do chá verde e da cafeína com relação ao gasto energético e também com relação à oxidação de gorduras. Essa primeira imagem que eu trago para vocês, ela mostra os estudos relacionados com as catequinas do chá verde e a cafeína, ou os que utilizaram apenas cafeína, com relação ao gasto energético. Lembrem-se, quando nós falamos de chá verde, nós teremos tanto as catequinas quanto a cafeína, ok? O que esse estudo viu? Essa meta-análise viu que tanto os grupos que utilizaram apenas cafeína, que são esses últimos estudos aqui e esse segundo, quanto aqueles que fizeram a mistura de catequinas do chá verde com a cafeína, que é o que acontece quando nós pegamos extratos de chá verde ou quando nós utilizamos o próprio chá, esses dois grupos tiveram um aumento significativo no gasto energético, em média ali de 4,5%.
Então, o uso tanto da cafeína isolada quanto da catequinas do chá verde mais a cafeína resultou, segundo essa meta-análise, em aumento significativo do gasto energético, em média de 4,5%. De novo, isso é relevante clinicamente? Depende do público que nós estamos lidando. Com relação à oxidação de gordura, que é o que essa imagem nos traz, novamente os pesquisadores viram que tanto o uso isolado de cafeína, como nesses 3 últimos estudos e nesse segundo, quanto a combinação das catequinas com a cafeína, que é o que aconteceu na maioria dos estudos, causou um aumento significativo na oxidação de gorduras. Qual que foi esse aumento? Em média de 12 gramas de gordura. Então, de novo, isso deu diferença estatística significativa no estudo? Deu. Isso tem relevância clínica? Depende. Aumentar 12 gramas na oxidação de gordura para um obeso, para uma pessoa que está em processo de reeducação alimentar, novamente, provavelmente não vai ter nenhum tipo de relevância clínica. Talvez para um atleta em final de preparação, aí sim talvez tenha, mas não podemos afirmar também, porque realmente é um aumento que é significativo, mas é muito pequeno. Então, resumindo, essa meta-análise publicada no ano de 2011 mostrou que o uso do chá verde, em combinação com a cafeína, pode aumentar de maneira significativa o gasto energético e a oxidação de gorduras. Porém, esse aumento, apesar de ser significativamente, quando a gente fala de estatística, ele é bastante pequeno. Então, nós temos que pensar no público que nós estamos lidando, ok? Resumindo a nossa aula de hoje, pessoal, quando nós pegamos os estudos em humanos, nós vemos que a ioimbina possui pouquíssimos estudos, praticamente apenas aquele estudo que eu mostrei que não teve um controle dietético. Agora, falando da prática, apenas como relato pessoal, na prática nós até vemos alguns efeitos positivos da ioimbina quando nós falamos ou de atletas em fase de preparação, ou de pessoas que não são atletas, mas levam um estilo de vida muito parecido, muito semelhante, realmente têm uma dieta mais regrada, um treino mais regrado e estão em dietas hipocalóricas. Talvez para esse grupo, em fases finais, onde a gente realmente quer uma definição máxima, ela possa ter um tipo de efeito positivo. É o que eu vejo na minha prática comigo e com os meus pacientes. Mas baseado na ciência, nos artigos científicos, nós não podemos afirmar que o uso de ioimbina realmente é eficaz para a redução de gordura corporal. Na prática, se vocês forem usar, eu recomendo ficar entre 5 a 15 miligramas por dia. Comecem com uma dose menor, depois vão aumentando gradativamente. Vocês podem utilizar isso ao acordar em jejum e antes do treino, desde que tenha aquela separação entre o horário da refeição e o consumo de ioimbina, já que se você consumir a ioimbina junto com uma refeição ou muito próximo de uma refeição, você perde um pouco do seu efeito. E pensem no público-alvo. Para um obeso, para uma pessoa que está em processo de reeducação alimentar, isso realmente não vai fazer nenhum tipo de diferença. Só vai ter um efeito placebo mesmo, o que também é útil. Agora, para um atleta em final de preparação, aí sim, talvez ela já tenha um efeito positivo. Com relação ao chá verde, aí nós já temos muito mais estudos com essa suplementação, inclusive meta-análises, como eu mostrei. E essa meta-análise de 2011 mostrou que o uso das catequinas do chá verde com a cafeína realmente causa um aumento do gasto energético diário total, né? E da oxidação de gordura. Agora, a relevância clínica disso vai variar muito de caso para caso. Porque apesar da meta-análise mostrar diferença estatística significativa, o aumento da oxidação de gorduras foi de 12 gramas por dia. O aumento do gasto energético fica em média ali de 70 a 100 quilocalorias por dia. De novo, para uma pessoa obesa, uma pessoa em reeducação alimentar,
isso não dá diferença na parte clínica, pessoal. Só vai ter esse efeito positivo de efeito placebo mesmo, o que, de novo, é útil. Então, pensem sempre no público-alvo quando vocês forem utilizar qualquer tipo de termogênico. Com relação ao chá verde, as recomendações ficam em 200 a 1.200 miligramas das catequinas do chá verde, principalmente a epigalocatequina galato. Em média, ali em torno então de 500 miligramas. Então, por exemplo, essa fórmula que eu botei para vocês é de um suplemento importado à base de chá verde. Em uma cápsula, ele contém 400 miligramas do extrato de chá verde. E nesses 400 miligramas do extrato de chá verde, ele possui 50%, 200 miligramas de epigalocatequina galato. Então, para ficar uma média de 500, vocês teriam que tomar de 2 a 3 cápsulas por dia. Então, verifiquem sempre a quantidade das catequinas do chá verde e não necessariamente a quantidade do extrato de chá verde presente, ok? A maioria dos suplementos já determinam quanto de catequinas você tem para aquela quantidade do extrato. No caso desse suplemento, são 200 miligramas de epigalocatequina galato para cada cápsula. Então, para atingir essa média de 500, ficaria de 2 a 3 cápsulas por dia. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. O nosso curso já está chegando ao seu final, mas para quem ainda tiver dúvidas, mande pelo e-mail, que quando tiver dúvidas eu farei o vídeo respondendo, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.